Oferecimento Pimenta Pimentinha, seu pequeno sempre na moda. Olá, estamos começando mais uma edição do programa O Mundo da Criança aqui pela TV Marília. É sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Programa O Mundo da Criança ao vivo neste sábado para falar de um assunto que não é muito bacana de falar não, mas é uma realidade que a gente está vivendo aí. Mas o doutor Francisco Agostinho Júnior, médico pediatra, professor da Faculdade de Medicina da Unimar, está aqui com a gente para falar um pouco exatamente sobre o tal do sarampo. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, Marcos. Muito boa tarde a você, telespectador, que inicia com a gente o programa Mundo da Criança. Realmente, Marcos, o nosso tema, eu achei que nunca fosse falar sobre sarampo ou examinar alguém com sarampo, porque faz tanto tempo que isso não acontece que realmente a gente achou que isso aí estava eliminado da face da terra, ou pelo menos do Brasil, né? Pois é. Mas, para surpresa, e essa é a razão, o sarampo virou notícia essa semana e todo cuidado, as sociedades de pediatria organizadas estão alertando para a possibilidade de se ter algum caso de sarampo. Por quê? Porque lá em Fortaleza, lá no norte, realmente surgiram alguns casos de sarampo, oriundos provavelmente da África, e acabaram preocupando. E aí, então, é necessário que se faça uma popularização do assunto ou se divulgue o assunto, porque realmente só mesmo quem viveu assim, a pediatria alguns anos antes é que chegou a ver sarampo. Seu avô, na época era médico? Vovô já era médico? Já, então ele viu muito sarampo. E, aliás, sarampo, Marcos, é uma doença muito importante. Tá? Ela chegou assim a ser, no Brasil, uma das principais causas de mortalidade infantil. Rapaz. Então, é uma doença assim, que você tinha uma criança desnutrida, e nós vivemos muito isso no Brasil durante muito tempo. O sarampo, a pneumonia por sarampo e a possibilidade de óbito era muito grande. Então, realmente é uma doença, o sarampo, que não é assim, não, as pessoas, qualquer manchinha que sai no... Será que não é sarampo? Tal, porque o sarampo marcou a história, principalmente assim, a interrogação das avós, que tinham muito medo do sarampo, porque o sarampo matava mesmo. Ele desencadeia a pneumonia? Pneumonia, é uma complicação muito comum do sarampo, é a pneumonia. E esta é a principal causa de óbito. A pneumonia. Então você tinha assim, a criança desnutrida, e é claro, quanto mais desnutrida, tem aquelas crianças que nós chamamos de coxocó, e que quando adquiriam sarampo, realmente o índice de mortalidade era muito alto, a possibilidade da criança morrer era muito alta, e realmente isso foi um esquema vivido durante muitos e muitos anos, até as vacinas, né? Então, quando o Ministério da Saúde se organizou com as vacinas, isso começou a diminuir, e felizmente também a situação nutricional da criança brasileira também melhorou muito, e aí realmente há muitos anos que não se vê sarampo, embora exista o sarampo em outros locais do mundo. Quer dizer, você tem lá na África, algumas regiões que você ainda tem sarampo, mas no Brasil, para surpresa nossa agora, nós estamos vivendo lá em Fortaleza um pequeno surto de sarampo. E como Fortaleza é uma região de turismo, né, muita gente viaja para Fortaleza por causa do mar, e agora etc. Carnaval, então. E agora vem Carnaval, em que esse turismo aumenta, as pessoas viajam. Então está havendo um movimento da Sociedade Brasileira de Pediatria de divulgar esse fato, porque até como alerta para os pediatras mais jovens, que se tiverem um sarampo vão apanhar de início para fazer diagnóstico, sabe? Porque realmente não é muito fácil. E as famílias mais jovens, é claro, nunca ouviram falar em sarampo. Vão imaginar que é sarampo. Imaginar que é sarampo.
Por isso é que a gente vai discutir alguma coisa, apresentar o sarampo aqui, falar alguma coisa sobre sarampo e mais algumas doenças que muitas vezes se confundem com o sarampo, né? Então é assim, Marcos, realmente essa é uma imagem que a gente tem aí que poderia ser colocada para que a gente possa estar vivendo aí, mostrando o que é o sarampo, que é o exantema que surge. Mas o que a gente quer deixar, como nós mencionamos, é uma frase assim que é muito clássica em relação ao sarampo. Com sarampo não se brinca, né? É em função disso que nós comentamos. As crianças com sarampo, elas são crianças graves, são crianças importantes, são crianças que nós temos medo de complicação importante, como é o caso da pneumonia. E é claro que isso tem a ver com, como nós mencionamos, com o estado nutricional da criança. Mas não dá para passar assim, olha, tem um surto em nosso país, embora muito longe daqui, lá em Fortaleza, a gente não lembrar dessa possibilidade, de alguma maneira, disso atingir aqui a nossa região. Por isso, essa palavra de alerta, porque o sarampo realmente não é doença, não é doencinha, tá? É uma doença séria. É doença grave. É doença importante. E aí, sabe, aliás, o nosso país, às vezes, ele faz algumas coisas, né? Ele importa agora sarampo, alguns anos atrás importou cólera, né? É verdade. Umas coisas assim que realmente muito próprio de um país que está se desenvolvendo, né? Um país em desenvolvimento. Eterno. Porque é muito eterno. É um país que se desenvolve ao longo da história. Porque realmente essa seriedade com a saúde, realmente ela é sempre discutível. Mas com o sarampo não devemos brincar, por isso nós queremos alertar você. E aí a Sociedade Brasileira de Pediatria faz um alerta contra o sarampo. Isso foi uma publicação de agora, há 20 dias atrás, nem isso, que realmente falando sobre o sarampo. E aí diz o seguinte, faz uma menção de que enfrenta, como nós mencionamos, um surto de sarampo lá em Fortaleza, que teve início em dezembro agora de 2013. E os casos foram 11 casos confirmados e 29 fortemente suspeitos. Então são casos que, embora assim, mas só 10 casos de sarampo é pouco, mas facilita que você vai ver para onde vão esses 11 casos. Eles têm risco e possibilidade de aumentar. Então, chama atenção ali a questão da idade, hein, doutor? E isso foi importado da Europa. Agora você vê, os menores de 12 meses representam cerca de 70% dos casos. Você chamou a atenção bem para bebê, menos de um ano. Por que isso está chamando a atenção? A Sociedade Brasileira de Pediatria fez um documento só sobre isso. Sabe por quê, mano? A vacina de sarampo, como nós ela é dada com um ano. A tríplice viral. Sarampo, rubéola e cachumba. Então, com um ano é que a criança é vacinada. E por quê? Porque sarampo, em geral, ele vem aí numa idade posterior, depois de um ano. Mas, para surpresa, 70% dos casos são menores de um ano. Daí, então, esse é o alerta, são bebês, e quanto mais jovem a criança, você numa situação dessa, é claro, maior o risco para uma doença tão grave. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, doutor. Lá no passado, não sei se o senhor tem essa informação, quando instituiu a vacina e tal, colocou ali um ano por conta dos casos que aconteciam acima de um ano, é isso? Isso. Quer dizer, e agora seria uma mutação desse... Não, eu acho que é uma situação assim, do próprio vírus. É um tipo de vírus conhecido, mais identificado, tudo, mas você sabe, o que acontece assim, é que os vírus são seres vivos, né? E aí eles adquirem